boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer recebê-lo no Jogo do Poder, agora como presidente da Câmara dos Deputados. Para entrevistá-lo, eu convidei também a jornalista Luciana Nunes Leal, do jornal O Estado de São Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite, doutor. Boa noite, Luciana. Presidente, essa semana o Brasil parece que assistiu, pelo menos a julgar pelo noticiário, a agudização de uma crise entre o poder legislativo e o poder executivo. Primeiro, o presidente do Senado, Renan Calheiros, se recusou a participar de um jantar com a presidente Dilma. Depois mandou de volta para o Palácio do Planalto a MP que desonerava as folhas salariais. Muito bem. O senhor também tem se referido por exemplo, a sua inclusão, a menção de seu nome na Operação Lava Jato, a uma alopragem, o que é lido como uma alusão à interferência do Palácio do Planalto nessa inclusão, é interpretado assim. O que há de concreto nessa crise que se estabeleceu em Brasília nos últimos dias? Quer dizer, na verdade, há uma retaliação dos presidentes da Câmara e do deputado a essa suposta interferência do Palácio do Planalto na condução do processo da Operação Lava Jato? Bom, são vários os fatores que levam a isso tudo. Esse caso da Operação Lava Jato é um dos fatores. Eu acho que o problema político ele já vem de muito tempo. Ele já vem efetivamente desde o período eleitoral, depois posteriormente ao período eleitoral, ao início do segundo mandato da presidente Dilma, e a forma como a articulação política foi feita envolvendo o partido PMDB. Segundo lugar, há o problema político também de que se ter as digitais do governo numa tentativa de criação de partido novo, visando a enfraquecer o próprio PMDB. A origem principal da crise está nisso. Na medida que o governo patrocinou que um partido fictício esteja sendo criado, com um objetivo claro e explícito de cooptar parlamentares da base, incluindo parlamentares do PMDB, isso gerou uma crise política entre o PMDB e o Poder Executivo. Vocês reagiram a isso, inclusive, aprovando um projeto que dificulta a fusão de novos partidos. Nós já aprovamos o projeto, já aprovamos, só falta a sanção. Já foi aprovado na Câmara e no Senado Federal e está indo para a sanção. Essa é a origem principal. Agregada a isso, o Poder Executivo, quer dizer, o governo, o Palácio, resolveu atuar, ter candidato e jogar de uma forma muito pesada contra a minha candidatura à presidência da Câmara e acabou perdendo naquele momento. Não é o fato que está acontecendo, que passou a eleição, eu estou tratando como eu prometi que eu tratava na minha campanha eleitoral, poder legislativo é independente, com harmonia. E tenho procurado conduzir com independência, porém com harmonia. O presidente do Senado adotou essa semana a devolução da medida provisória. Ele entendeu que a medida provisória é inconstitucional, não deveria ser admitida. E já iria fazê-lo, já tinha tomado a decisão no dia do jantar, por isso ele não quis ir ao jantar, para não parecer que foi jantar num dia, no outro dia estaria devolvendo a medida provisória. Então, são fatores diferenciados. Eu fui ao jantar, como fui convidado, porque eu sou uma pessoa educada, não deixaria de ir ao jantar ao convite da Presidente da República. Então, ali se buscou nesse jantar, o objetivo desse jantar, a razão que tinha iniciado esse jantar, é que na semana anterior o PMDB se reuniu com a equipe econômica e com a própria presença do chefe da Casa Civil acerca da discussão das medidas de ajuste fiscal. E naquele momento houve um debate muito grande de natureza política sobre a situação da coalizão, e a coalizão que o PMDB nunca foi chamado para participar das decisões das políticas públicas, para discutir as medidas antes das medidas serem enviadas ao Congresso Nacional, porque o PMDB teria as suas sugestões, que poderiam ser, de uma certa forma, aceitas ou não, mas principalmente, na medida que você discute, que você participa, você se sente comprometido com a continuidade do projeto. Deputado, isso gerou esse jantar. Quando o senhor fala o governo, o senhor está falando da presidente Dilma também? O senhor acha que existe
a intenção da própria presidente de enfraquecer o PMDB, possibilitando, por exemplo, esse novo partido, se a lei não tivesse sido aprovada? Não tenho condições de afirmar se a presidenta tem isso ou não, Vir. Eu não tenho essa condição de afirmar. Quando eu falo governo, porque ficou claro uma atuação de governo. Na medida que o governo dá ministérios importantes para protagonistas, e esses protagonistas buscam oferecimento de cargos na máquina para a cooptação de deputados, a gente parte do princípio que o governo está ciente. Se é a presidente ou é quem está representando, mas há uma ciência. O senhor está se referindo ao ministro da Educação, Cid Gomes, que inclusive deu uma entrevista. Não, eu estou me referindo basicamente ao Kassab e, consequentemente, ao Cid Gomes. Mas eu queria, antes, eu não quero parecer que eu estou desviando de assunto, porque é muito fundamental a gente mostrar com transparência aquilo que a gente quer responder. O problema da Operação Lava Jato, que foi colocado aqui com você como uma das razões da tensão que poderia estar existindo entre o presidente da Câmara e do Senado com o Poder Executivo, eu diria para você o seguinte: durante essa campanha eleitoral que eu enfrentei o Palácio, eu denunciei várias vezes a tentativa. Houve uma forjação de uma suposta entrega de recursos no endereço que não era o meu, que eu comprovei que não era o meu. Depois me chegou uma gravação que visava tentar me atribuir fato que não tinha, eu denunciei publicamente, por isso que eu me referi a alopragens. Agora, a minha continuidade, ou a minha suposta continuidade com relação a esse tema, e também a entrada do presidente do Senado, Renan Calheiros, obviamente que se cria uma tensão, até porque o próprio advogado dos delatores veio a público naquele momento e desmentiu que alguém tivesse falado de mim. Com aquele fato, eu também comprovei que o fato era mentiroso. Então, resta saber o que vem. Se é uma tentativa de continuar tornando verdade um factoide, ou se tem alguma coisa que eu desconheça, que eu quero e faço questão de esclarecer, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com esse assunto. No caso do presidente do Senado, ele vai explicar. E há atribuições ou há boatos que isso foi uma forma política de tentar colocar o Poder Legislativo no mesmo tamanho de problema que está o Poder Executivo. E com isso deixar o jogo perante a opinião pública zerada. Esse é um ponto que gera tensão, deputado, e isso que talvez esteja causando uma turbulência no processo político. Qual vai ser o comportamento da Câmara caso haja o indiciamento de algum parlamentar? Obviamente, se houver até investigação, em primeiro lugar, preciso que a investigação prossiga. Mas em primeiro lugar é o seguinte: você pedir abertura de inquérito contra todos já é uma coisa absurda, porque se há alguém que tem fatos, esses fatos deveriam ter denúncias. Agora, inquérito você vai igualar todo mundo, porque o pedido de inquérito é uma coisa absolutamente normal. O inquérito, primeiro, o ministro Supremo tem que aceitar o inquérito. Ele aceitando pode ter recurso contra essa decisão dele, que vai para o pleno. Em segundo lugar, mesmo que ele aceite que não haja recurso, ele vai fazer o inquérito. Ao fim do inquérito, pode haver o arquivamento ou pode haver, por parte do Ministério Público, o oferecimento de uma denúncia. E oferecida essa denúncia, ela tem que ser aceita. Eu já tive na minha vida pública, dentro do Congresso Nacional, 2 inquéritos, um que não foi aceito, outro que foi arquivado, e uma denúncia da qual eu fui absolvido. Então, eu não vejo nada demais em ter inquérito, não tenho a mínima preocupação. Tem mais de 100 parlamentares com inquéritos e denúncias sendo processados no Supremo Tribunal Federal. E ninguém é culpado antes de ter a sua situação avaliada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O que foi é que se criou-se uma expectativa de que o problema do país está dentro daquilo que possa ser citado por delator com relação a membros do Congresso Nacional, que parece que todo mundo já está com uma sentença condenatória transitada em julgado, que não é o caso. O senhor cogitou em algum momento... E depois, em seguida, eu vou chamar os nossos comerciais, mas o deputado responde após o break. Pode fazer a pergunta. Gostaria de saber se o senhor cogitou em algum momento se afastar da presidência enquanto a investigação acontece para evitar um embate político mais acirrado do que já está. Ok, o senhor responde então a Luciana logo após o nosso intervalo. Voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder, hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha.